Vamos orar então, gente? Senhor, eu te agradeço pela tua misericórdia sobre nossas vidas, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque sabemos, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama e o quanto cuida de nós. O Senhor fez de nós, ó Deus, a tua própria habitação. Assim, ó Pai, nosso corpo se tornou um terreno sagrado, ó Deus. Isso é uma proteção sem igual. Nós te louvamos por isso, ó Pai, te agradecemos, Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê graça essa noite para conhecermos mais sobre essa história bendita da tua palavra, que é também a nossa história, a história de como o Senhor conduziu a salvação, como o Senhor conduziu o seu povo em fé, e essa fé, ó Deus, que se espalhou pelo mundo, chegou até nós, ó Pai, para que pudéssemos nos aproximar de Ti e sermos, ó Deus, chamados Teus filhos. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós pedimos que, mais uma vez, essa noite o Senhor nos acompanhe, que nos dê graça, ó Deus, durante o estudo, clareando o nosso entendimento e nos fazendo, ó Pai, perceber aqueles detalhes que talvez não tenhamos percebido até então, mas que são muito enriquecedores para a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe assim, mais uma vez. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, entrar na terra de Canaã e se estabelecer como um estado independente não resolveu assim o problema de Israel, da sua geografia cósmica, como nós temos chamado até aqui. No mínimo, isso estimulou, na verdade, o conflito. Não apenas Israel estava cercado agora por nações hostis e seus deuses, mas existia também bolsões de resistência dentro da própria região que agora era domínio de Israel. Então, o período de Juízes e da monarquia é uma história de luta militar, mas é também luta espiritual. No terreno, os israelitas ainda, posso dizer, estavam paralisados pela presença dos vestígios ali dos refaíns, dos nefilins, que haviam escapado da aniquilação nas campanhas de Josué. Perto do fim da última aula, eu apontei lá em Josué 11 que a erradicação dos anaquins não tinha sido total. Alguns deles ficaram conhecidos ali por viverem nas cidades que mais tarde se tornaria as cidades dos filisteus. E os filisteus se tornaram os principais inimigos de Israel durante o período da monarquia. Espiritualmente, esses conflitos eles tinham muitos riscos, porque sinalizava a infiltração de outros deuses, desviando os adoradores israelitas do culto ao único Deus. E uma vez que crer e ser fiel a Yahvé era fundamental para a proteção do povo e para a permanência na terra, a batalha espiritual não era só espiritual, mas era física também. Os livros dos Juízes, Samuel e Reis vão descrever claramente esse conflito militar. Essas são coisas fáceis da gente perceber ali no texto, mas por baixo da superfície há uma guerra de natureza diferente acontecendo, e hoje nós vamos ver alguns exemplos disso. Bom, quando Moisés ele construiu o tabernáculo, e a gente vai focar bastante atenção nessa ideia do tabernáculo e do templo, mas a primeira coisa que a gente percebe lá é que em Êxodo 26, diz que Deus revelou para ele o padrão para ele fazer o tabernáculo. E nós vamos, então, hoje revisitar esse tabernáculo, porque a história do tabernáculo, ela prepara para o templo mais permanente, no lugar onde o nome, em hebraico, Hashem, habitaria, né, o nome de Deus, ou a presença de Deus. A implicação, quando Deus deu esse padrão para Moisés, é que a estrutura do tabernáculo na terra deveria ser uma cópia do tabernáculo celestial,
é algo como assim na terra como nos céus, né? O protótipo da tenda celestial eram, na verdade, os próprios céus, assim, diante da visão que o povo tinha da estrutura cósmica. E a gente tem o texto lá de Isaías 40, verso 22, esse vai vir na tela aqui para vocês, Isaías 40, verso 22, que diz o seguinte: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então perceba que o profeta Isaías usa essa ideia de habitação divina numa tenda também, né? E ele fala disso em termos cósmicos. Ele olha para o planeta como uma tenda cósmica onde Deus habita. Então, em outras palavras, os céus e a terra, físicos mesmo, eles foram concebidos como um verdadeiro templo para Yahvé, um tabernáculo de Deus. E o local de habitação terrestre, que foi erguido pelos israelitas, imitava essa grande habitação do cosmos, de alguma forma. Mas o tabernáculo não era apenas a morada de Yahvé, mas era também a sala do trono. O nosso Deus, ele se sentava, então, acima da redondeza da terra, em sua tenda celestial, em seu trono, acima das águas que estão sobre o firmamento, essa é a linguagem da Escritura, e ele descansa os seus pés na terra. Na terra, né? Então, Isaías 66, verso 1, diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. E a arca da aliança, ela estava lá, era o objeto sagrado associado à presença de Yahvé, né? O nome de Yahvé, o Hashem, né? A presença do nome. E o tabernáculo, ele viajou com Israel durante toda a jornada para a Terra Prometida. E uma vez que Israel entrou na Terra, a Arca da Aliança e a estrutura do tabernáculo estava situada, então, em Betel. Juízes 20, 27, diz ali que esse era o lugar do tabernáculo, né? E Betel significa exatamente casa de Deus. E o texto diz o seguinte: então todos os de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Então veja que o autor de Juízes, ele faz um retrospecto, voltando nesse período da história, e ele diz que era em Betel que estava localizado o tabernáculo, a tenda ali de habitação de Deus. E, bom, todos nós conhecemos um pouco da história de Betel, né? Betel foi o lugar onde Jacó teve o encontro com Yahvé, com os anjos do seu conselho, no topo daquela escada, né? Que, como eu disse, eu acredito ser um zigurate, aquele tipo de pirâmide em degraus, né? Isso registrado lá em Gênesis 28. Foi também o lugar onde os anjos de Deus apareceram para ele novamente quando ele fugia do seu irmão Esaú, isso lá em Gênesis 32, verso 1 ao 5, e foi o lugar onde Jacó construiu um altar e uma coluna também para comemorar a aparição do Yahvé visível, né? Então a gente tem isso lá em Gênesis 31, verso 13, e 35, verso 1 ao 7. Algum tempo depois, o tabernáculo ele se mudou de Betel para Siló. Assim que essa mudança aconteceu, foi dito que a casa de Deus era Siló. Então a gente tem, por exemplo, Juízes, capítulo 18, verso 31, que diz: assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica
estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. E depois em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo, verso 24, diz: havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa de Deus, a Siló. Era um menino ainda muito criança. E a gente tem Jeremias, capítulo 7, verso 12, que diz: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora o profeta também Jeremias fazendo um retrospecto, olhando para trás, quando a casa de Deus estava em Siló. E o Antigo Testamento ele vai indicar que Siló também se tornou um lugar de sacrifício, o que identifica essa presença de Deus, a morada de Deus. Então, a gente tem, por exemplo, Juízes, capítulo 21, verso 19, dizendo: então disseram, eis que, de ano em ano, há solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, para o sul de Lebona. Depois, 1 de Samuel, primeiro capítulo, verso 3. Diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. E é em Siló também que nós vemos Samuel encontrar o Senhor frente a frente, como nas aulas anteriores nós vimos a palavra pré-encarnada que se apresentou a Samuel quando ainda criança, lá no livro de Samuel, no capítulo 3. Mais tarde, o sacerdote Eli, a gente sabe que de forma insensata, ele envia a Arca da Aliança para a batalha, e ela cai nas mãos dos filisteus, que vão levar a arca para Asdod, e eles vão instalar a arca no templo do seu deus Dagon. E aí a gente tem um dos acontecimentos mais assim fascinantes, interessantes e cômicos ao mesmo tempo, nesse assunto de geografia cósmica, né, da presença de Deus ali no templo de Dagon, porque a presença da arca, ou a presença de Deus, no caso, destrói a estátua de Dagon. E aí a gente tem lá, em seguida, né, depois de todo aquele acontecimento, ninguém sabe o que está acontecendo, aquela estátua aparece com o braço separado, tronco separado, enfim, tudo destroçada a estátua. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 5, no verso 5, descreve, então, a reação dos sacerdotes em seguida. E ali o texto diz o seguinte: por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam limiar em Asdod até o dia de hoje. Ou seja, eles entendem que a presença de Yahvé marcou o território. Aquele território pertence a Yahvé, não mais a Dagon. Dagon perdeu ali, né? Então, é interessante e é fascinante o fato de que, olha, eles não pisam mais, é um terreno sagrado. Esse é um dos momentos mais icônicos, assim, nesse aspecto da geografia cósmica no Antigo Testamento. E, finalmente, depois disso, a arca, ela foi levada, então, de volta para Jerusalém. Num primeiro momento, Davi, ele coloca a arca em uma tenda temporária que ele tinha feito, isso está registrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 17, depois segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versos 3 e 4, na esperança de que aquele lugar seria o lugar onde o templo seria construído. Então, assim como o tabernáculo, o templo, ele também viria, quando construído, com imagens impressionantes associadas ao Éden. O Éden, a gente sabe, era um jardim exuberante, também uma montanha sagrada, como diz lá Ezequiel 28, nós vimos isso nas outras aulas,
O recinto da tenda do tabernáculo tinha móveis e decorações que lembravam das imagens do Éden. Então, todos esses símbolos de habitação divina, tenda, montanha, jardim, eram motivos, né? eram símbolos que se encontravam também no templo, que era a morada fixa onde Yahvé habitaria e de onde ele comandaria tanto o seu conselho celestial quanto o seu conselho terreno. E muitos leitores da Bíblia acabam presumindo que, uma vez que o templo foi construído, o tabernáculo simplesmente foi esquecido, ou talvez permanentemente desmontado. Mas, na verdade, muitos estudiosos, eu acredito nisso também, a tenda do tabernáculo e o seu santo dos santos, ela foi movida para dentro do templo, junto com a arca. Lembre-se que dentro do tabernáculo havia outra área completamente coberta com cortinas, chamada de lugar santo, e esta sala era dividida em duas por um véu, atrás do qual ficava ali o Santo dos Santos, né, a sala que continha, então, a arca, como foi apresentado para Moisés lá naquele padrão em Êxodo 26. Então, tem uma figura aqui do tabernáculo, que o tabernáculo é essa figura aqui, primeira, né, menor, e depois a figura do templo. Esse quadradinho aqui do tabernáculo, ele é o quadrado cinza aqui do templo. Provavelmente a tenda ela foi montada dentro do templo e permaneceu lá dentro do templo. Há várias palavras hebraicas em vários momentos que apontam para essa ideia do tabernáculo dentro do templo. Nem sempre as traduções acompanham isso, mas estudiosos na área de língua do Antigo Testamento acabam apontando para essa ideia também. Agora, havia uma diferença nessa parte interior do templo, porque entre o santuário do templo e o tabernáculo, nessa área mais interna, tinha dois querubins gigantes, preparados ali, é claro, uma figura de querubins, preparados lado a lado com as pontas das suas asas se estendendo. E aí a gente tem mais ou menos isso aqui, né? Então você vê ali embaixo a arca, na metade mais ou menos da altura ali, dessa parte interna, essa figura dos querubins sobre a arca. Eu acredito que o efeito disso era que as asas dos querubins, eles formavam meio que um assento, assim, era uma figura de um trono mesmo, onde a arca se tornava o escabelo, né, o descanso de pés, na figura aí, no imaginário de Israel, né. As dimensões de largura e altura entre os querubins aponta que pode exatamente acomodar o tamanho da tenda, essa parte interna da tenda, o Santo dos Santos. Então, isso é que levou também vários estudiosos a teorizar que a tenda do Santo dos Santos, ela foi movida para dentro do templo e erguida sob, né, abaixo e entre esses querubins e a arca. No templo, as imagens de Yahvé e seu trono vivendo na antiga tenda foram, então, preservadas. Essa era a figura imaginária em toda aquela construção. Bom, o templo em Israel, ele foi naturalmente associado a uma morada na montanha cósmica, na figura aí do espiritual, e ela foi construída num lugar que era o Sinai, porque esse lugar estava situado em Jerusalém, no Monte Sião, que era então o novo Sinai, né? Na verdade, o tabernáculo foi construído no Sinai, e agora o novo Sinai estava em Jerusalém, e este Sinai era o Monte Sião. Bom, então houve essa mudança, né? Você tinha Betel, você tinha Siló,
Você teve um momento ali do Sinai, e agora você tem o Monte Sião como o lugar de habitação de Deus. E o Salmo 48, verso 1 e 2, deixa isso bem claro, né? Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, agora você tem essa ideia do Monte Sião como sendo o monte de habitação do próprio Deus. Essa é a mesma noção que aparece em Zacarias. Zacarias capítulo 8, verso 3, diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei. Em hebraico, a palavra é shachan, algo como tabernacularei, né? Se a gente tivesse que criar uma palavra em português, eu tabernacularei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, meu santo. Ou monte, melhor, Monte Santo. Então, voltarei para Sião, Monte Santo, né? O Monte Sião em Jerusalém é interessante esse dado porque ele não é exatamente uma montanha. E ele também não está localizado no norte geográfico. Na verdade, ele está mais na parte sul do país. Então, o que significa essa ideia para os lados do norte, né, como diz o Salmo 48? Essa descrição, ela era familiar para os vizinhos pagãos de Israel, especialmente os Gilgarite. Na verdade, essa ideia foi retirada da própria literatura de Gilgarite. Os lados do norte, ou as alturas do norte, dependendo da tradução, em Ugarite, as alturas de Tsafon. E Tsafon era o lugar onde supostamente vivia Baal, de onde ele administrava o cosmos debaixo do comando do Deus Supremo El e do seu conselho divino. O que o salmista, então, ele está fazendo ali é tirando a glória de Baal e restaurando para aquele a quem pertence por direito, que é Yahvé. É como uma bofetada teológica e literária também. Essa ideia de que o Monte Sião é um monte e está no norte, né? Então, é uma disputa teológica, mais do que propriamente uma questão geográfica. E isso explica por que a descrição ela soa estranho em termos da geografia de Israel, propriamente, a geografia real de Israel. É também por isso que Isaías e Miqueias, eles usaram frases como o monte da casa de Deus. A gente tem Isaías, capítulo 2, verso 2, dizendo o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. E Miqueias, capítulo 4, verso 1, vai dizer: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecida no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Uma coisa que eu quero destacar é que essa linguagem de montes, ela não é propriamente geográfica, no geral. Ela é uma linguagem teológica, é um lugar de habitação da divindade. E essa linguagem dos profetas, então, está dizendo que vai acontecer uma junção em que Deus vem à Terra novamente, e quando ele vem, os povos se juntam a ele. Então, essa linguagem de monte tem a intenção de apontar para esses aspectos, mais do que propriamente a geografia. Essa descrição, como eu falei então, ela é teológica. Sião, nessa linguagem, é o centro do cosmos. E Yahvé e o seu conselho são o seu rei e os administradores, e não Baal, como se tinha ali na religião garítica. O templo é também o jardim do Éden. Ele é repleto de figuras, né, de vegetação, de animais exuberantes.
E se você vai lá na descrição da construção do templo, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 6 e 7, você vai ver várias coisas bastante explícitas nesse sentido. Flores, palmeiras, ciprestes, querubins, leões, romãs, todas essas figuras, elas adornavam o templo. E tudo isso para lembrar daquele lugar de habitação criado por Deus no primeiro momento, que era o Éden. Que era um monte, era um jardim, era um tabernáculo sobrenatural, espiritual, onde havia ali o âmbito espiritual e o âmbito físico reunido, e as figuras do templo apontam para tudo isso. Na visão de Ezequiel, por exemplo, o novo templo, e aí a gente vê isso em Ezequiel desde o capítulo 40 até o capítulo 48, ele viu um templo construído em uma alta montanha, lá em Ezequiel 40, verso 2, que tinha nos seus pátios ali decorados várias palmeiras. Então, eu quero ler alguns trechos aqui. Ezequiel 40, verso 2, diz assim: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Depois, mais à frente, ele continua dizendo o seguinte, verso 31 ao 34. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior e havia palmeiras nos seus pilares. E de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o oriente e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões, também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos, segundo estas medidas. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então, veja, essa ideia de juntar essa estrutura com também vamos dizer, as árvores, palmeiras, esses símbolos todos sempre se tornam um apontamento para o jardim do Éden. O interior, então, ele tinha sido decorado, inclusive, com querubins, e aí a gente tem Ezequiel 41, verso 17 ao 20, dizendo o seguinte: no espaço em cima da porta e até o templo, de dentro e de fora, e em toda parte, a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem, olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leãozinho, que para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor, desde o chão até acima da entrada, estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. Esse templo-jardim, então, na visão de Ezequiel, ele era também um lugar bem regado, assim como era o Éden, já que dele fluía um rio que dava vida sobrenatural a tudo. E aí a gente tem, mais à frente, um longo trecho, são 12 versículos em Ezequiel 47, do verso 1 ao 12, que diz o seguinte: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa e do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem?
Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Veja, deixa de ser morto para se tornar saudável. Toda criatura vivente que vivia em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi ou Engedi, até em Eglaim haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Eu não sei se vocês conseguem de imediato fazer a conexão, mas se você vai para o texto de Apocalipse, é exatamente o que o texto está dizendo lá. E todas as figuras, elas vão apontar para essa... Veja, não é propriamente uma questão, é física também, mas a ideia por trás disso é mais do que física. É onde Deus está, existe vida. A vida por todo lugar. Há rios que saem do trono de Deus. E esses rios dão vida por todo lugar. Né? Então, essa é a ideia que é particularmente trazida pelos profetas e replicada também na esperança que é colocada lá por João em Apocalipse. Bom, a gente vai ver isso mais à frente, mas voltando aqui no nosso ponto, na teologia de Israel, o Éden, o tabernáculo, o Sinai e o templo, eles eram igualmente a morada de Yahvé e do seu conselho. E os israelitas que tinham o tabernáculo e o templo eram constantemente lembrados do fato de que tinham o Deus da montanha cósmica e do jardim cósmico vivendo em seu meio. E se eles obedecessem a ele, Sião se tornaria o domínio do reino de Yahvé e, mais à frente, o lugar onde ele reuniria novamente as nações deserdadas, lançadas de lado em Babel, ele reuniria então para si mesmo. Miqueias, capítulo 4, coloca bem esse ponto. Ele diz lá no verso 1 e 2 o seguinte: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Esse texto é fantástico. Eu não vou me ater aos detalhes, mas esse é um dos textos para se guardar, para pensar especialmente em Cristo Jesus e no período que nós vivemos, né, que é chamado na Escritura de os últimos dias, que vai desde a vinda de Cristo até a volta dele. Bom, em total contraste com o templo, e aí as coisas se bagunçam aqui, bom, o templo era o lugar no pensamento geográfico cósmico de Israel, onde o céu e a terra se cruzavam. Ali em redor havia também lugares sinistros dentro de Canaã que se tornaram associados com os poderes das trevas, especificamente com os vestígios das linhagens dos Refaíns e dos Nefilins. Na aula anterior sobre a conquista da terra, nós vimos ali que os Refaíns, eles eram gigantes. Deuteronômio nos informou ali que os Anaquins, eles eram considerados Refaíns, isso lá em Deuteronômio 2, verso 11, assim como os Anzumins também. Quero ler de novo com vocês aqui, Deuteronômio 2,
de 10 e 11, diz assim: os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os Anaquins. E os Moabitas lhes chamavam Emins. E depois, no verso 20, diz: também esta é considerada a terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhes chamavam zanzumins. Depois, lá em Deuteronômio, destaca Og, lembra desse personagem, né? Og, o rei de Bazã. Quero ler aqui Deuteronômio 3, 11 a 13, diz assim: porque só Og, rei de Bazã, restou dos refaíns, eis que o seu leito, leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroé, que está junto ao vale de Amon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. Dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, melhor, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, todo o Bazã, se chamava a terra dos refaíns. Veja isso. Toda aquela região, todo o Bazã, se chamava terra dos refaíns. Josué 11, verso 22, nos diz que a conquista falhou em eliminar todos os anaquins e que alguns permaneceram nas cidades filisteias ali de Gaza, de Gate e Asdod, né? Então nós lemos, eu quero ler de novo aqui, Josué 11, 22 diz: nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Então, a presença dos refaíns persistiu na terra até a época de Davi. O gigante Golias, ele veio de Gate. A gente sabe disso lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Ele era descendente dos anaquins / refaíns refugiados ali, daquele período. E ele também tinha irmãos, como nós aprendemos lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler aqui do verso 4 ao 8, que diz o seguinte: depois disto, houve guerra em Jezé contra os filisteus. Então Sibekai, o Husatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes. E os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste com eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Então, é muito interessante você ver depois a história das batalhas de Davi e ver que havia uma campanha dedicada a isso. Era uma campanha de destruição dos descendentes dos nefilins / refaíns / anaquins, né? Você tem uma campanha ali para chegar à destruição, e eles realmente caíram, foram destruídos pelas campanhas de Davi. Os refaíns, então, da Transjordânia, ali da região, nos dias de Moisés, eles eram associados não apenas a Bazã, mas também a Astarote e Edrei, duas cidades que, na literatura de Ugarit, eram consideradas como a porta de entrada para o mundo subterrâneo. E na época de Davi, os refaíns também eram associados à morte de uma forma mais periférica, mas conceitualmente semelhante àquilo que era referenciado também na religião ugarítica. Existe quase 10 referências no Antigo Testamento a um lugar conhecido como Vale dos Refaíns. Em várias ocasiões, os filisteus são descritos como acampados ali, naquele Vale dos Refaíns. A gente tem no segundo livro de Samuel,
capítulo 5, verso 18 e 22, diz assim: Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam novamente pelo vale dos Refaíns. Depois, no segundo livro de Samuel, mais à frente, lá no capítulo 23, verso 13, diz o seguinte: Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão. Uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Josué, depois, melhor, antes, né, capítulo 15 e no capítulo 18, nos dizem que o vale dos Refaíns era vizinho de outro vale, que era o vale de Rinom, também conhecido como Vale do Filho de Rinom. Eu vou mostrar isso lá no texto para vocês e por que a importância disso. Josué 15, verso 8, diz o seguinte: Deste ponto sobe pelo vale do Filho de Rinom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Depois, em Josué, capítulo 18, diz: Descia o limite até a extremidade do monte que está de frente do vale do Filho de Rinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Rinom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a Enrogel. Veja, em hebraico, vale de Rinom se pronuncia Ge-Rinom. É uma frase que da onde se deriva a expressão grega Guerrena. E na época do Novo Testamento, o Guerrena, que era o Vale do Rinom, ele se tornou uma designação para o reino dos mortos, ou às vezes inferno, ou às vezes Hades. A história do Vale de Rinom, sem dúvida, foi parte da razão para essa ideia de Guerrena se tornar, então, a palavra para inferno também, em grego. O significado traduzido de Gen-Rinom, em hebraico, é muito provavelmente Vale das Lamentações, é isso que significa Rinom, lamentações. Uma descrição até bastante compreensível, dado o fato de que acontecia ali sacrifícios de crianças. O Vale de Rinom era o lugar onde o rei Acaz e o rei Manassés sacrificaram seus próprios filhos como holocausto a Moloque. Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 28, verso 3, diz: Também Acaz queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. E no segundo livro das Crônicas, agora no capítulo 33, diz que Manassés queimou seus filhos como oferta no vale de Rinom, no vale do filho de Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Esse cara era do mal, viu? Aí está uma terrível descrição de quem ele era. Agora, esses sacrifícios, eles aconteciam em centros rituais, também chamados de Tofet, que em uma tradução para a gente seria lugar de queima. E mais tarde, o Vale de Rinom passou a ser conhecido também pelo nome de lugar Tofet. Em Jeremias, capítulo 7, verso 32, a gente tem essa descrição. O texto diz: Edificaram os altos de Tofet, que está no Vale de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. E depois em Jeremias 19:6 diz assim:
Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, ou lugar de queima, nem vale do filho de Rinom, das lamentações, mas vale da matança. E o significado e a identidade de Moloque, que, olha, são muito discutidas, são calorosamente debatidas pelos estudiosos. É difícil fazer uma clara associação, pode ser coincidência, mas o nome Moloque aparece em 2 encantos de cobra na religião ugarite, em conexão com a cidade de Astarote, o lugar conhecido nos relatos bíblicos como reino de Og, também o rei de Bazã. A gente tem, por exemplo, em Deuteronômio 1:4, dizendo o seguinte: depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. O texto ugarítico coloca o deus Ripu, a divindade patrona ali dos refaíns na religião ugarítica, também em Astarote. Esses textos, no mínimo, nos informam que havia alguma estreita associação religiosa entre Moloque e os refaíns. Isso faz sentido, levando em conta a relação geográfica entre o Vale dos Gigantes, ou Vale dos Refaíns, e o Vale do Rinom também, no Antigo Testamento. São regiões que eram, vamos dizer, conectadas espiritualmente, por assim dizer, e geograficamente também. O que é particularmente fascinante, ou até perturbador, é que a localização desses vales é vizinha ao lado sul de Jerusalém, é vizinha ao Monte Sião, o lugar da presença de Yahvé e o seu templo. Então, todos esses exemplos são apenas, eu posso dizer, uma amostra da cosmovisão cósmica geográfica dos escritores bíblicos ali da época. O conflito espiritual, ele se estende por trás de vários episódios e práticas no Antigo Testamento. E o conflito entre os poderes das trevas e a presença de Yahvé era uma parte sempre presente na vida antiga do povo de Israel. Infelizmente, o registro bíblico está repleto de exemplo de israelitas sendo seduzidos ou abraçando também esses poderes, né? Israel, ele desfrutou de um período de monarquia unida, o que significava que as 12 tribos, elas estavam unidas debaixo de um mesmo governo, um mesmo rei. Isso durou durante os reinados de Saul, de Davi e de Salomão, somente. Agora, esse empreendimento, ele começou mal, porque você lembra de como o povo de Israel desejou um rei, né? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, ele não foi assim instituído por Deus, não era chamado para que ele realmente administrasse o povo. Em vez disso, era como uma rejeição do povo de Israel por Yahvé sendo o seu próprio rei. Era como se eles dissessem assim, olha, nós não queremos que uma divindade seja o nosso rei, nós queremos ter um rei como os das outras nações. É exatamente o que eles dizem, né? E no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 20, diz assim: para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e a fazer as nossas guerras. Então, o guerreiro divino do Êxodo e das guerras lá do passado contra os anaquins, ele tinha sido rejeitado pelo povo e, ironicamente, substituído pela pessoa mais alta do lado israelita. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, verso 2, o texto diz: tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo,
que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então é um pouco irônico, né, que o Deus que foi aquele que conduziu a vitória contra os gigantes, agora é rejeitado pelo povo que quer um rei que seja grande, como os gigantes, né? Talvez não tão grande quanto os refaíns, mas eles querem alguém que se pareça com os reis daquelas nações pagãs. Então, isso é muito curioso e muito irônico, e mostra essa atitude tão grosseira de Israel contra Deus. Por fim, claro, Deus deu a eles o que eles pediram e eles pagaram o preço. Mas o reino ele vai se solidificar debaixo do governo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e, na verdade, Deus o escolheu especificamente para a tarefa, isso é registrado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e validou o status de Davi com uma vitória sobre um refaim, que era Golias, em combate individual. Então, é como Deus virando o jogo e dizendo, quer saber, eu vou pegar um aqui do povo, um pequeno, talvez, não sei, a gente supõe que Davi talvez fosse pequeno, né? Mas eu vou pegar Davi e eu vou validar a autoridade dele derrubando um gigante, né? Derrubando um descendente dos refaíns. E Deus foi tão longe a ponto de iniciar uma aliança com Davi, declarando que apenas os descendentes de Davi é que seriam herdeiros legítimos do seu reinado. E essa aliança é registrada lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Essa sucessão, ela durou uma geração durante o reinado de Salomão também. Depois que Salomão morreu, o reino ele se dividiu em dois reinos, Israel ao norte, contando com 10 tribos, e Judá ao sul com 2 tribos, com a sua capital em Jerusalém. Era apenas uma questão de tempo para que cada um desses grupos sucumbisse, caísse, desviasse da presença do Senhor e fosse desleal e idólatra, se separando da presença de Yahvé. No Reino do Norte, isso aconteceu imediatamente. Jeroboão, que foi o primeiro rei rebelde de Israel, fez da sua reconstruída Siquém a sua primeira capital. Isso é registrado lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12, verso 25. E Siquém foi o lugar onde Josué reuniu Israel antes da sua morte para dedicar a nação a fazer uma aliança, para que eles permanecessem puros diante de Yahvé, lá em Josué 24. Este era o lugar. Então, ali foi um lugar onde o povo de Israel fez aliança para dizer, olha, nós seremos fiéis a Yahvé. Agora, Jeroboão, ele estabeleceu centros de culto a Baal neste lugar. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 26 ao 33, é que registra isso. E em 2 lugares, ele pontuou ali a marcação da extensão do seu reino. Dan, que ficava na região de Bazã, perto do Monte Hermon, ou seja, o lugar onde houve aquela rebelião divina ali, o lugar que era considerado também a entrada do reino das trevas, e Betel, o lugar onde Deus tinha aparecido para os patriarcas. Então, Jeroboão, ele pega esses 2 lugares que eram símbolos lá primeiro em Siquém, do compromisso de Israel. Ele pega Betel, que foi onde anteriormente tinha sido a casa de Deus, ele pega o lugar ali do Monte Hermon, que era o lugar dos Nefilim, dos Refaíns, e ele pega esse lugar para si para dizer que agora ele esquece Yahvé. Agora quem domina ali é Baal. Então, o simbolismo da guerra espiritual nessas decisões era muito clara. Ninguém fiel a Yahvé teria perdido de vista o desprezo pretendido por essas escolhas.
10 das tribos de Israel estavam agora sob o domínio de outros deuses. Era isso que estava sendo comunicado. E Yahvé, então, ele destruiria esse Israel no ano de 722 a.C. por meio do Império Assírio. Ele faria isso por causa dessa rebelião e porque Israel abandonou Yahvé e se dobrou a outros deuses para que dominassem sobre eles, a parte norte. E Judá, o reino do sul, ostensivamente leal a Davi, a Yahvé, também falharia. Eles também teriam reis que se afastaram do Senhor. A dinastia davídica finalmente, então, vai entrar em colapso e o povo de Judá foi enviado para o exílio da Babilônia em 609 a.C. A gente não precisa concluir que Deus não tentou devolver o coração do seu povo para si mesmo. Porque é exatamente por causa disso que Deus levantava os seus profetas. Depois que esses profetas, então, se encontravam com Deus e com seu conselho divino, eles levavam a mensagem para que Israel se arrependesse e voltasse para Yahvé. Agora, isso dos profetas nós vamos ver na próxima aula. Essa aula de hoje, ela teve a intenção de mostrar toda essa geografia cósmica, todos esses detalhes de como caminhou-se o lugar de habitação de Yahvé e como isso influenciava na visão dos povos antigos em relação aos lugares mesmo, aos lugares geográficos, e como as rebeldias também do próprio povo estavam relacionadas a esses espaços, a essa geografia. Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, agora é o nosso momento de dúvidas, perguntas, comentários. Se você tiver uma dúvida, é a sua chance. Ninguém? Dou-lhe uma. Miguel? Oi. Oi. Só uma dúvida que eu até cheguei a digitar durante a aula. Quando Davi cita no Salmo 23 o vale da sombra da morte, ele está se referindo ao vale do filho de Inom? De Rinom? Ou não necessariamente? Olha, assim, não é claro no texto, né? Porque a ideia ali é uma ideia poética mesmo, né? De cuidado, e a sombra da morte é uma ideia simbólica de que, olha, o ataque está à espreita. Você consegue ver, há um objeto que faz sombra, né? Então você consegue ver ali. Mas você me levantou uma questão agora interessante, porque às vezes, refaíns, a palavra refaim, às vezes é traduzida para a nossa versão como sombra. Pois é, a gente falou esses dias aí sobre o texto de Provérbios, né? Que se não me engano, Provérbios 4, da mulher insensata, que ela leva as pessoas para as sombras, né? E a tradução é refaim, né? Exato. Deixa eu até ver no Bible Hub aqui se é refaim lá no texto. Se for, é algum detalhe que tinha me escapado e que é muito interessante. Mas, assim, é verdade, refaim às vezes é traduzido como sombra por causa, veja, talvez até seja bom clarear esses pontos, né? Na religião ugarítica, os refaíns, os espíritos dos refaíns, eles eram os espíritos dominantes ali, né? Para a gente são demônios, para eles eram os espíritos dominantes, e para eles era assim, vamos dizer, eles estavam servindo a esses espíritos. Para Israel, eram espíritos de destruição, era uma visão completamente oposta. E essa visão, então, sobre os espíritos dos refaíns, criava em Israel essa visão negativa de trevas, de morte e tal. Então, em alguns momentos, a nossa Bíblia traduz refaíns como sombra da morte, né, ou sombras dos mortos também.
Agora eu vou ver aqui no Salmo 23, fiquei curioso, só um instantinho, já vou acessar aqui. Mas é um ponto interessante. Agora, enquanto eu acesso aqui, vejam essas figuras interessantes, né, do texto de Ezequiel, do templo, da profecia, das águas que saem do trono, tudo isso apontando para o Éden, mas apontando para um simbolismo teológico muito profundo também, que é a ideia de vida, é a presença de Deus trazendo vida, sabe? É como se, enquanto Deus anda assim, as coisas vão tomando vida. Onde ele está, não há morte. Onde ele não está, a morte reina, a morte domina, né? Então, é essa ideia que vai sempre sendo destacada no texto da Escritura, né? E é algo muito interessante porque vai retomar-se essa ideia, inclusive no Novo Testamento também. Essa era a visão que estava rondando a cabeça do povo no tempo passado, né? Eita, minha internet está difícil aqui. É o verso 4, né, do Salmo 23, que fala sobre o Vale da Sombra da Morte. Acho que sim, acho que sim. Uhum. Vou conferir aqui no YouVersion. Quatro, isso mesmo. Isso, né? Isso, verso 4. Peraí, eu tô em Gênesis 23 e eu não tô achando aqui. Por isso que eu não acho. Mas só um instantinho, gente. Só um pouquinho aqui. Salmo 23, verso... enquanto eu acho aqui novamente, guardem todas essas figuras, assim, essa ideia de monte, a ideia de jardim, a ideia de tabernáculo, né? Tudo isso com essas figuras de habitação divina. Entendam que nem sempre são aspectos físicos, mas eles são apontamentos para a habitação da divindade. Esses detalhes são todos importantes depois quando a gente for estudar o texto de Apocalipse, porque todas essas figuras são retomadas no texto, né? E elas são retomadas nessa linguagem mesmo profética e nessa linguagem do pensamento do Israel do passado. Não é Refaim lá no Salmo, não. É Salmavet, Salmavet, sombra da morte. BG Salmavet, ou BG Salmavet, Vale da Sombra da Morte. Mas pode ser, de alguma forma, que na mente, claro, de alguém do passado, essa figura também tem esse aspecto sobrenatural, espiritual. É possível, né? É algo interessante. Aliás, Jeff, me lembra que lembra que a gente estava discutindo fora da aula, em um momento, uma conversa que a gente teve, e você levantou uma teoria que eu achei muito interessante. Eu e E minha teoria, né? achei interessante, assim, eu até queria compartilhar com os irmãos, já que hoje a gente falou dos refaíns novamente, né? Fala um pouco para o pessoal, o que você tinha pensado que é bem provável, bem possível. Vamos lá. A dúvida que pintou, né? Isso em algumas aulas atrás, foi em relação a Judá. Depois que os filhos de Jacó vendem José para o Egito, né? Para aqueles como escravo para o Egito, Judá sai da casa de Jacó e vai morar em outro lugar. E lá ele acaba se casando e ele tem os três filhos, né? E ele desposa o primeiro filho com Tamar, ele não tem relação sexual e o senhor acaba fulminando o primeiro filho. Eu esqueci o nome dele, Miguel, agora me faltou o nome dos filhos de. Eu sei que é Silá, e o primeiro. Bom,
Ah, não, Onan e Silá, isso mesmo. Então, o Er, que foi o mais velho, não teve relação com Tamar, e Deus não gostava das atitudes dele e foi fulminado, que está no texto. Uhum. Aí Judá falou assim: não, tudo bem, você casa com o meu segundo filho, que é o Onã. Aí todo mundo conhece a história, ele não tinha relação sexual com a Tamar, ele acabava jogando o sêmen fora, e por conta disso a masturbação até hoje se chama onanismo, só para deixar bem claro aí, né? De onde que vem, e Deus também fulminou. E aí tem a história que Judá prometeu o filho mais novo, só que ele precisava crescer para poder casar com Tamar. E aí eu pergunto, e aí o que acontece? Ele acaba se esquecendo dessa promessa que ele fez para Tamar, acaba envelhecendo, a esposa acaba morrendo, e Tamar se faz como uma prostituta cultural, acaba engravidando de Judá para dar sequência na descendência de Judá. E aí eu perguntei para o Miguel, assim, Miguel, por que teve essa história, né? Será que Tamar não era uma mulher cananita, né? Não era uma mulher cananeia, ela não era uma mulher cananeia, porque da descendência de Judá que veio Cristo, né? Então, se Judá foi para uma região de cananita que tinha essa relação com os refaíns e tudo mais, poderia ter sido uma proteção ou Deus tivesse tentando tirar essa possibilidade dessa linhagem cananeia e refaim da própria linhagem de Cristo. Aí a gente foi procurar na tradição judaica, e a gente quase caiu de costas, né, Miguel? Que a tradição judaica diz que a esposa de Judá era uma esposa cananita, e ela que fazia intriga com os filhos para não dar uma descendência para essa mulher que era judia, que era israelita, que não era cananeia. Uhum, exato. No caso Tamar, né? E aí Exato. você vê que a descendência do Messias vem de Tamar, inclusive, né? E não de fora, né? Disso. Então, é uma história maluca, né? Mas pode ser isso mesmo, de Deus protegendo a descendência de Judá, justamente para que não houvesse essa mistura. Eu achei muito interessante, assim, pode ser, né? Teria que talvez se aprofundar um pouco mais no estudo disso. Mas a gente o ficou. texto judaico, lembra que o texto judaico até falava que Tamar tinha dom profético e sabia que ela ia ser ela tem a descendência de Davi, né? Que ela era ascendente de Davi, porque eles exaltam muito a Tamar em relação a ser ancestral de Davi, né? Mas não fala nada em relação ao Messias Cristo, né? Sim, sim, exato. Achei muito interessante. Foi mesmo, foi muito legal. Bom, assim, talvez hajam mesmo essas conexões, né? O ponto é que, veja, como essas coisas que a gente tem estudado vai enriquecendo, né, o nosso conhecimento do Antigo Testamento e dos motivos das guerras e do porquê Deus toma algumas decisões que para a gente parece meio absurdas, né? E que faz todo sentido dentro dessa geografia cósmica estabelecida lá no Antigo Testamento, né? Então, o fato até de Deus julgar o seu povo, olha, não foi qualquer, assim, não era uma rebeldia de um filho, sabe, mal criado, não era isso, era algo realmente terrível, assim, brutal, espiritualmente nojento, intencional, inclusive, de Israel contra Deus. Era proposital. Então, o fato de Deus agir ainda assim com a sua misericórdia, querendo trazer o povo para si, demonstra que a misericórdia de Deus é muito grande mesmo. Por isso que o texto bíblico sempre vai se referir a isso, né, dizendo que grande é a misericórdia do Senhor, como Deus é misericordioso, porque o povo, ele intencionalmente se virava contra Deus. Ele voltava as costas para Deus, e Deus, ele, ao contrário, não virava as costas para o povo, né? E sempre fazia, de alguma maneira, com que esse povo voltasse para si. E mesmo a destruição por meio dos impérios, tanto assírio quanto babilônico, também foi uma forma de Deus trazer esse povo de volta. E colocar esse povo nos eixos, né? Até que viesse o Messias. Então, a gente tem todos esses reinos, esses instrumentos na mão de Deus, que eram povos pagãos, mas dirigidos pelo próprio Yahvé para julgar o seu povo. Né? E assim como depois vai acontecer no período cristão, ali, logo depois da vinda de Cristo, com o Império Romano. Né? E aí a gente vai ver os detalhes disso
lá no texto de Apocalipse também. Mas são essas conexões que eu queria trazer para vocês hoje, preparar o caminho para a gente tratar dos profetas e também preparar caminho para, assim, as mais... eu quero ter uma aula com vocês, essa é, vamos dizer, é a primeira dessa overview, assim, do Antigo Testamento. A segunda vai para os profetas, e a terceira eu vou mostrar como Deus ele tinha escondido um pouco a mensagem do Evangelho de forma proposital, e depois a gente vai falar também sobre esse que cavalga nas nuvens. Aí a gente vai vendo várias conexões com o Novo Testamento, né? Então essa é a nossa próxima jornada aí. Se preparem, pastor, vai ser boa. Uma coisa que eu fui pensando, né? É a questão de que o povo queria sempre ter essa necessidade, né? E a gente, muitas vezes, de ver alguma coisa mais palpável para crer e tudo mais, né? E daí, por isso que veio, precisava de saúde e tudo mais, aí teve o lance, coisas que vem na mente. Pensei nisso agora, bezerro de ouro e tudo mais, né? Mas nem o próprio Adão e Eva, que conviviam com Deus ali, né? Que tinham um tete-a-tete diário, nem eles mesmos, tipo, conseguiram dar conta ali de ficar, né? De ficar de boa, de não desobedecer e tudo mais. Imagina a gente que não tem esse tete-a-tete no sentido de repente, ouvir literalmente, ver literalmente a Deus, né? Igual tinha Adão e Eva. Eu tô pensando nisso tudo. E aí precisou ter essa linhagem, talvez, 100% pura, né? Tem que tomar cuidado de falar isso, porque ele lembra um pouco nazismo, né? Essa coisa de 100% pura, né, velho? Mas, enfim, então a linhagem 100% pura no sentido de, tipo, porque Jesus Cristo, ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem também. E isso que faz a parada ser maluca e ser verdadeira, e ser sincera, né? Porque Jesus, para cumprir o propósito dele, ele precisava ser 100% homem também, né? O segundo Adão precisava ser 100% homem, mas também 100% Deus. Então, e aí uma prova palpável do que o homem precisa, entendeu? Do que a gente precisa enquanto redenção, que é Jesus Cristo, né? Apontando sempre para Jesus Cristo. Então, pensando nisso nessa mensagem do Evangelho aí, né? E, enfim, eu tô pensando nisso tudo agora, tá vindo assim, eu tô falando, entendeu? Não, mas uma reflexão mesmo. É uma boa reflexão, porque, assim, o fato da gente não ver hoje, claro, em alguns lugares eu posso dizer que até se vê certas coisas, né? Estou dizendo em lugares que são ainda dominados com grande resistência contra o reino de Cristo. Algumas coisas se manifestam de forma visível ainda, né? Talvez em um estudo, eu quero me preparar melhor, tendo um pouquinho mais de tempo, para falar sobre o exorcismo moderno, né? E aí a gente vai tratar de algumas coisas, de coisas que acontecem, por exemplo, na África, em regiões assim, onde você vê uma resistência espiritual muito severa contra o reino de Cristo, né? Mas isso, vamos ver, né? Vamos para uma próxima etapa. Mas em alguns lugares se vê. No entanto, o que a Bíblia vai dizer é que a fé é a esperança de algo que não se vê. E esse exercício que Deus coloca em nós é realmente um teste ao mesmo tempo. É uma fé que nos salva e é ao mesmo tempo um tipo de provação, né? Porque ela vai manter a nossa caminhada nisso. A gente está batalhando o tempo inteiro porque a gente gostaria de ver algumas coisas. E às vezes a gente quer ver algumas coisas. E Deus ele vai mostrar para a gente, mas de uma forma muito assim, muito misericordiosa, zelosa, amorosa também, porque ele mostra, mas ao mesmo tempo nos mantém assim focados numa batalha de fé, numa batalha de exercício mesmo particular de santidade. Eu preciso crer. E ao mesmo tempo Deus mostra algumas coisas que te alivia e diz, olha, tá vendo? Você creu e aconteceu. Então, essas duas coisas são esses polos que envolvem a nossa fé moderna, né, a nossa fé depois de Cristo, é muito importante para a nossa santificação, inclusive. Então, faz bem, bênção para nós, né? É um pouco desconfortável, porque a gente queria ver algumas coisas, até pela nossa própria curiosidade,
mas por outro lado é também uma graça de Deus sobre nós, o fato de não ver, porque é uma prova que nos empurra à santidade, que nos faz, assim, confiar naquilo que a gente não vê, crer como outros não criam, né? Outros que viam e desprezaram, você vai ter, vamos dizer assim, um galardão maior, porque você não viu e creu. Então, inclusive, essa é a linguagem da escritura mesmo, né? Então, isso é interessante pensar. E vale a pena a gente entender essas coisas sobre a nossa fé, tanto graça quanto prova. Mas a própria prova é graça também. Ela nos empurra a uma fé que nos leva para patamares mais altos, né? Uma confiança no que parece completamente impossível aos olhos humanos. E a gente está lá, a gente crê, a gente caminha nessa fé, né? Então é graça de Deus a gente não poder ver algumas coisas hoje. Isso não quer dizer que em algum momento Deus não possa fazer, né? Deus pode tudo, mas a gente não precisa se preocupar com essa disputa, eu quero ver, não. Creia naquilo que não se vê também, porque Deus vai fazer, e Ele vai te dar vários sinais todo dia, né, de quanto essa fé é verdadeira. Isso é bom. Não, e é esse justamente o ponto, né, porque se Adão e Eva, que estavam ali e ainda assim desobedeceram, né, então, porque tipo, existe uma obra a ser feita mesmo, não bastava ser só assim, entendeu? Não, Deus já tinha um plano, uma história toda escrita, porque ele sabia que precisava ser assim, ele sabe que precisa ser assim, né? Se ele só criasse e fizesse, vamos aí viver, não sei o que lá, não, mas para vocês entenderem também precisa ter o tempo certo de todas as coisas, né? Por isso que há tempo, de fato, para todas as coisas, enfim, né? Você até falou da questão de que Deus... Como é que foi que você falou? O senhor falou de mostrou a salvação, mas não mostrou, não é isso? Alguma coisa assim? Ele escondia, alguma coisa meio... Exato. Né? Cada um anda conforme aprendeu, enfim, essa coisa, né? Tua fé tem para ti mesmo, tem algumas coisas nesse sentido, assim. No Antigo Testamento, a gente vai ver isso numa próxima aula, né? É muito interessante que há uma revelação e, ao mesmo tempo, há muita coisa escondida, né? E Deus faz isso de propósito. E há um propósito muito bem definido por Deus, né? Mas eu não vou adiantar nada agora, não. O que eu achei interessante da sua fala é sobre a humanidade de Cristo. Eu li um livro, acho que o ano passado, eu não me recordo, começo do ano passado, talvez. Um autor, eu me lembro o nome, não me lembro o nome do livro, mas ele é focado em Cristo. Chama Bruce Ware, o autor, o nome do homem que escreveu, né? Bruce Ware. E ele escreve sobre a humanidade de Cristo. E aquilo, assim, me abriu os olhos de uma forma muito especial para esse aspecto que a gente, às vezes, falha em perceber. E aí, em seguida, eu vi um seriado que eu até recomendo para vocês, chama The Chosen, né? Que é incrível, assim, é maravilhoso, é o melhor, assim, vamos dizer, melhor produto de mídia cristã que eu vi em toda a minha vida. Ele é um seriado aberto, você pode baixar o aplicativo e as pessoas que ajudam em crowdfunding, né, as pessoas que ajudam a produção desse seriado abrem portas para que outros assistam gratuitamente. Então, você pode baixar o aplicativo e assistir gratuitamente a primeira temporada, eles já estão produzindo a segunda temporada agora. E é muito bom, ó, a Joyce falando aqui que chorou em todos os capítulos. Eu também, tenho que confessar. É muito bom, ele é a história do Evangelho, e ele mostra Jesus, assim, da forma como provavelmente era mesmo. Assim, um Jesus muito... ele era Deus, sem dúvida, e há vários momentos ali de manifestação disso, mas ele era homem, e esse aspecto humano de Cristo, assim, às vezes a gente falha um pouco, a gente lê o Novo Testamento sem perceber esse aspecto, e tá lá, né, e é muito interessante, assim, vale muito a pena, então fica como dica aí, para quem não viu, são 8 episódios, a primeira temporada, e, assim, é emocionante do começo ao fim, assim, novamente, não teve um episódio que não escorreu lágrima, e que não teve a garganta, assim,
com aquele nó, sabe, em alguns momentos, porque foi o evangelho de um jeito que é inesperado, assim, sabe? Muito legal, vale muito a pena ver. Eu indico para vocês esse seriado também. Né? Uns tempinhos de folga aí, entre exato, esses ninjas que cortam cebolas, aí eles não tão fáceis, não. Deve ser espírito de Nefilim. Mas vale muito a pena ver. Fica aí como dica. Vejam as aulas, né? Não fujam das minhas aulas, mas quando tiver uma horinha aí de tempo, assistam The Chosen e espalhem para o mundo inteiro, porque é fantástico. Me lembro aqui de algumas cenas assim muito marcantes. A conversa de Jesus com Nicodemos, assim. Nossa vida, o cristão que não tem um nó na garganta naquele momento ali, olha, acho que não entendeu muito o evangelho, viu? Porque é incrível, assim, é muito legal. Exato, é isso mesmo. The Chosen, tá aí no chat. Mas, alguma questão, gente? Miguel, na verdade, é só uma divagação aí a mais, que a gente estava falando muito sobre monte, sobre a habitação de Deus, sobre monte, e me veio na cabeça aquele texto de Marcos, capítulo 11, que fala que se você diz assim, né? Jesus responde que eles têm que ter fé em Deus, porque se você disser para esse monte, você sai daqui e lança-se no mar, a ideia que me veio na cabeça falando dessa habitação e tudo mais foi uma ideia muito fixa, muito clara, de que o monte que está na minha frente, que é o monte da minha própria adoração, do meu eu, dos meus problemas, dos meus assuntos, das minhas coisas, eu tendo fé em Deus e fazendo dele essa minha habitação, eu posso tirar esse lugar de habitação da minha frente e colocar, no caso, estabelecer um novo lugar de habitação para Deus. Eu acho que pode ser uma aplicação, né, dessa ideia. Eu não, assim, veja, eu não posso afirmar que Jesus está dizendo exatamente isso, né, porque ele aponta para um monte específico. Ele diz, o texto é claro, ele diz este monte. Então, eles estão vendo, eles estão num ambiente onde Jesus aponta para um monte específico. E ele diz, olha, aquele que tem fé pode mover este monte. Né? Agora, dado o fato de que existe toda essa visão cósmica, essa geografia cósmica na mente dos discípulos, inclusive, pode haver uma aplicação espiritual, sobrenatural nessa linguagem também. Não sei se era a intenção primária do texto, mas como uma intenção secundária, assim, talvez possa servir. Agora, para a gente é uma baita aplicação, isso é verdade, né? Isso é verdade. A gente tem esses entulhos aí de adoração, né, na nossa frente, e a gente precisa, pela fé, movê-los, né, de frente para se manter. Beleza. Nesse sentido, pode ser sim. Veio esse insight agora, a gente como eu estava falando, vendo esse negócio, assim, caramba, bom, de novo, né, eu e as minhas ideias. Pois é, legal. Mais alguma coisa, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então tá bom. Foi muito bom o tempo com vocês. Eu sei que essa aula teve bastante informações, né? E algumas difíceis de conectar, mas depois deem uma olhada aí se precisar voltar, se precisar perguntar, depois me procurem lá no chat também, no WhatsApp. E é isso aí, gente. Uma ótima noite para vocês. Semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra por aí. Até mais.